Bom, irmãos, vamos dar início a esta paraxá por nome Ha'azinu. Ha'azinu quer dizer deem ouvidos. E é isso que Hashem pede de nós essa manhã, para que nós demos ouvido à sua voz. O Eterno não pede simplesmente para que nós o ouçamos, mas que a gente dê ouvido à sua voz. Porque você pode me ouvir e não me dar ouvido. Você pode até escutar, porque você tem orelha e tem ouvido para escutar. Mas você pode, escutando, não prestar atenção ou não dar atenção ao que eu estou falando. Então, mais do que simplesmente ouvir, o Eterno pede que nós demos ouvidos. Amém? Então esta paraxá, ela vem retratar o cântico de Moshe. Moshe, sabendo que não poderia entrar em Canaã, uma vez que tinha prevaricado contra Hashem, os últimos versículos dessa paraxá mostra claro o que também foi repetido nos Salmos, que Moshe prevaricou contra o Eterno na água da contenda, quando ele feriu a rocha, e muito mais do que ferir a rocha, ele usurpou a kevod, o peso, a glória do Eterno para si, quando ele diz: acaso eu e Arão providenciaremos água para vós? E ele deixou de santificar, de dar exaltação ao Eterno, e assim diz aqui a Torá que ele prevaricou contra o Eterno. E dessa forma Moshe Rabbeinu, um dos maiores profetas que já existiram, este profeta perde a sua porção em Canaã, e ele se levantou para subir ao monte dali perecer. Mas Moshe, antes de subir ao monte, ele faz um cântico, lembrando que Moshe por 3 vezes já havia discursado perante o povo, ensinando a Torá, e o povo muitas vezes havia se desviado do mandato, do dito de Moshe. Moshe teve uma ideia genial: eu não vou simplesmente falar, agora eu vou cantar, porque a canção fica no subconsciente. A canção nós aprendemos e não esquecemos fácil. Então esta paraxá, o capítulo 32, vem descrever a canção de Moshe. E nesta canção, Moshe vem relembrando todo o caminhar do povo durante aqueles 40 anos, vem relembrando o povo todos os feitos do Eterno. E nesta canção vem também trazer a profecia de que este povo não iria ouvir a voz do Eterno. Então o cântico de Moshe, ele é descrito também em Guilian, no livro de Apocalipse, capítulo 15, a partir do verso 3. Antes de eu ler a paraxá, eu já quero ler a Brit Hadashah, o Novo Testamento, no livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo, vamos pegar do versículo 1 até o versículo 13. Quando esse cântico de Moshe será entoado juntamente com o cântico do Cordeiro. Capítulo 15, versículo 3. O cântico de Moshe e o cântico do Cordeiro, na verdade, são o mesmo cântico, onde Moshe traz o povo, atravessa o povo perante o deserto, e quando está próximo a entrar em Canaã, em dar a porção, o povo receber a porção prometida, Moshe cantou este cântico. E quando nós estivermos prontos a receber a porção que Yeshua reservou para nós, nós cantaremos o cântico de Moshe e o cântico do Cordeiro. Amém? E você quer saber como você cantará? Você já tem que ir treinando, aprendendo o cântico. Se você quer estar lá, você vai cantar isso aqui, ó: diante do Rei dos Reis, na Nova Jerusalém. Esta palavra é só para quem acredita, para quem tem vontade de militar neste caminho. Então quem tem emuná, quem acredita, estará entoando estas palavras. Capítulo 15, verso 1. Eu vi outro grande e admirável sinal no Shamai, no céu: 7 melahim, 7 anjos mensageiros,
que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. E vi um como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Elohim. E você vai cantar esta canção naquele dia, verso 3: e cantavam o cântico de Moshe, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras. Hashem Elohim, El Shaddai, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Hashem, e não magnificará o teu nome, porque só tu és separado, Kadosh. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disso olhei, eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu nos céus. Amém? Amém. Se nós voltarmos para a Torá, nós vamos ver que é o mesmo cântico, que Moshe primeiro, ele exalta o Eterno para fazer o nome do Eterno ecoar na terra. E aqui nós vemos esse povo exaltando o nome do Eterno. Por quê? Porque o Eterno agiu com juízo perante a humanidade. E nós sabemos que Moshe tinha acabado de tirar o povo do Egito e perambulado com esse povo durante o deserto, e estava lembrando o povo os feitos, os sinais, os mesmos prodígios causados na terra do Egito, em Mitraim. Amém? Nós sabemos que Moshe atravessou com o povo o mar de juncos, chamado de Mar Vermelho. E aqui a gente vê este povo cantando o cântico de Moshe e o cântico do Cordeiro, atravessando com o povo um mar de vidro misturado com fogo. E se você pegar um vidro e misturar com um fogo, você vai perceber que a tonalidade vai ser avermelhada, porque o mar vermelho é o mar do sangue, o mar da provação. E só quem passar a grande tribulação vai poder cantar este cântico, o cântico de Moshe e o cântico do Cordeiro. Então, quando você olha e percebe Moshe passando com o povo diante do Mar Vermelho, estava prefigurando Yeshua militando com o povo diante do mar de vidro misturado com fogo. Amém? E uma grande multidão com harpa na mão. Vão cantar, assim como Miriam pegou o seu batuque e foi louvar o Eterno pelo seu feito após atravessar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, ela conota coisas muito mais grandes do que nós podemos imaginar. A travessia do Mar Vermelho conota a ressurreição, uma nova vida, uma mudança de vida, um novo estágio, um novo patamar espiritual, um novo degrau galgado pelo povo do Eterno, porque de um lado estava vindo o exército poderoso de Faraó, e na sua frente, e nós sabemos pela geografia que existia um grande areial, um enorme areial, para trás eram montanhas impossíveis de subir, de fugir, escapar com aquela multidão, e só havia um caminho entre aquelas montanhas, e ali estavam vindo os carros de guerra dos seus cavaleiros, os cavaleiros de guerra de Faraó. Então, por um lado era mar, para trás eram montanhas, e a única passagem estava vindo o inimigo. Mas Eterno, o Hashem, ele abre porta onde não tem. Ele não usa as portas já abertas. Ele abre uma perspectiva nova de vida para você. Ele abre, ele arruma a solução para você quando não está vendo mais solução. E ele te dá a vitória em nome de Yeshua. E o vento soprou, aquele mar se abriu, e a palavra diz que Moshe batizou o povo naquela água. E o batismo nós sabemos que representa morte e ressurreição. Então aquele povo já estava com a morte assinalada, o seu futuro já assinalado, que era a morte, mas o Eterno deu vida. Amém? Amém? E assim nós, quando estivermos sendo assolados pela besta, símbolo do poderio de Faraó, do grande general do exército chamado Perá,
E nós sabemos que quando nós atravessarmos aquele mar de vidro misturado com fogo, nós vamos entoar e vamos engrandecer o nome do Eterno, porque no nome do Eterno há livramento. Para quem acredita ainda no arrebatamento para os céus, lembre-se da oração sacerdotal. Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde em teu nome, amém? Porque o nome do Eterno será selado na tua fronte, e só os escolhidos darão ouvido. Por isso que Moshe já começa esse cântico dizendo assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Ele não diz aos filhos de Israel, porque ele sabia que os filhos de Israel não dariam ouvido. Então ele fala com o céu e fala com a terra. Inclinai os teus ouvidos aos céus e falareis. Ele convoca as eternas duas testemunhas de Hashem, os céus e a terra. E o interessante que quando ele falou inclinai os ouvidos, ele usou uma expressão no hebraico azam. Essa expressão diz assim: inclinar como que por mão, como pôr a mão no ouvido para ampliar a audição. Por isso eu disse, ele não está apenas dizendo, olha, me escuta, não, me dê ouvido, se esforça para me ouvir. Porque no final dessa paraxá está assim: esta palavra não é vã, mas é para a sua própria vida. Amém? Baruch Hashem. Azam é que Hashem está falando conosco. Põe a mão nos seus ouvidos e me ouça a minha voz. E a tradução dessa palavra diz assim, que como por uma balança, representando os dois ouvidos. Esta palavra quer dizer pesar. Põe juízo no que eu estou te dizendo. Moshe já começa o seu cântico dizendo assim: pese as minhas palavras como duas balanças. E o peso tem que ser igual, porque o Eterno é justo. E a balança enganosa, dois pesos, ambas as coisas são abomináveis aos olhos de Hashem. Então ele diz Azam. Essa palavra foi dita no tempo verbal ativo. É uma ordem para os céus. É como se Moshe está falando assim: todo o exército celestial, põe ouvido na canção que eu vou entoar agora, para ser testemunha. E Moshe começou a cantar. Só que ele vira e fala: e ouça a terra. Não é um tempo verbal ativo, já é um tempo verbal passivo. Porque ele dá ordem para o céu, mas a terra ele não manda a terra ouvir. Ele não chama, convoca a terra para ouvir. Ele está dizendo isso aqui, eu vou traduzir para vocês. Olha, céu, falarei a ti, e a terra, se você quiser, ouça. Eu vou falar para os céus, a terra, se quiser, ela me ouça. Por isso ele diz: inclinar os ouvidos é uma ordem. Ó céus, e falarei a terra por acaso, e ouça a terra as palavras da minha boca. Fiel essa palavra. Amém? Amém? É como se Moshe estivesse falando para o próprio Eterno, para os anjos. Só que ele não dá uma ordem para a terra inclinar os seus ouvidos. Ele não dá uma ordem para a terra aguçar a sua audição. Ele diz assim: ouça a terra. Isto representa algo no mundo espiritual. E Yeshua falou: tudo que for ligado aqui será ligado lá. Quanto mais tudo que for ligado lá não será ligado aqui. Quando você clama ao Eterno, a terra, ela te ouve. Amém. Aí, por isso, o povo de Israel é um povo abençoado, porque fala: olha, a terra vai produzir a semente no tempo próximo. Amém. A água vai ter que evaporar e vai ter que descer na estação própria. Aleluia. A novidade da terra será dada. Quando nós clamamos aos céus, a terra ela age. A terra tem que agir e militar ao seu favor. Então Moshe aqui não está clamando primeiramente à terra, mas aos céus. E a terra responde. Amém? Quando nós clamamos ao Eterno. E ele quando ele usou a expressão para o céu, ele falou Azam. Mas quando ele falou para a terra, ele falou chamar.
que vem de Shema. Ele falou chamar. Essa expressão chamar vem com sentido ouvir, botar sentido. Então, muito mais que escutar, nós temos que ouvir e botar sentido. Em Yeshayahu capítulo 1, versículo 2, nós vemos lá em Yeshayahu, o profeta Isaías, convocando as mesmas duas testemunhas, quando ele foi proferir juízo contra o povo de Israel. Quando no capítulo 1, versículo 2, Yeshayahu, ele já começa a sua profecia, falando contra o povo de Israel desta forma. Visão de Yeshayahu, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uziahu. Força, que quer dizer força de Hashem. Ouve Shema, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Eterno tem falado. Amém? Então, quando Yeshayahu foi dar uma profecia contra o povo de Israel, ele convoca os céus e a terra para serem testemunhas contra o povo de Israel. As mesmas duas testemunhas que Moshe convoca. E se nós abrirmos as nossas escrituras no livro de Matitiahu, capítulo 5, vamos ler Matitiahu, Mateus, capítulo 5, a partir do verso 17 e do verso 18. Yeshua, ao falar da Torá de Hashem, Yeshua, ao falar da lei do pai dele, ele também convoca as duas testemunhas. Ele diz assim: não cuideis que eu vim destruir a Torá ou os profetas. Não vim destruir, mas vim completar, somar. Verso 18: porque na verdade vos digo. Aí Yeshua convoca a primeira testemunha, até que o céu e a segunda testemunha e a terra passem, nenhum iude, nem a menor letrinha, nenhum traço se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. Amém? Yeshua, quando foi falar da Torá, ele convocou as duas testemunhas que Moshe havia convocado e as duas testemunhas que Yeshayahu também tinha convocado. Ainda na brinde do capítulo Lucas, capítulo 16, versículo 17, Yeshua vai falar da Torá novamente, e ele convoca as duas testemunhas novamente. 16, versículo 17, no livro de Lucas, ele diz assim: e é mais fácil passar a primeira testemunha os céus e a terra, a segunda testemunha, do que cair um iude da Torá. Amém? Amém? É mais fácil deixar de existir as duas testemunhas eternas do que passar o menor preceito da Torá, dos Amém. Mandamentos do Eterno. Só que hoje, a teologia hoje é que nós estamos na graça, acabou a lei. Essas pessoas estão falando contra as duas testemunhas, invocada por Moshe, pelo próprio Eterno na Torá, por Yeshayahu e por Yeshua. Não estão falando contra poucas coisas, não. Estão falando contra os céus, o reino dos céus e o reino da terra. E Moshe, ele continua na sua canção, no capítulo 32 de Devarim, ele, na sua introdução, ele vai fazendo uma introdução aqui para engrandecer o nome do Eterno. Aí no versículo 2 ele diz, depois que ele convoca os céus à terra, ele diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Isso é uma questão de interpretação. Porque quando ele disse, goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, ele usou a expressão no hebraico araf.
Essa expressão no hebraico realmente quer dizer gotejar, porém com a conotação de derramar, assim, curvar para baixo, quebrar o pescoço. E vem da mesma expressão, se escreve com as mesmas letras, a expressão oref, dorso do pescoço, costa, né? Dura cerviz, coluna cervical. Então veja bem, o tradutor optou pela expressão gotejar, mas se ele quisesse traduzir como goteje a minha doutrina, ou seja, derrame a minha doutrina como uma grande torrente, capaz de quebrar o dorso do pescoço. Ou seja, a conotação é que a Torá do Eterno, ela vem com tanta força, que o homem de dura cerviz vem da coluna cervical. A pessoa que não consegue se prostrar, a pessoa de dura cerviz vem com a conotação de que a coluna cervical não prostra, ela é dura, ela não se prostra perante o Eterno. Então a doutrina de Moshe, ele vem como uma grande torrente, a ponto de quebrar o dorso do pescoço e fazer a sua coluna se prostrar perante o Eterno. Porque o trigo, nós sempre gostamos de comparar o trigo e o joio. Os dois são trigos, só que o joio é infrutífero. E o que acontece? O trigo, por ele dar fruto, ele se prostra, ele pesa e se inclina. O joio, por ele não dar fruto, ele fica lá ereto. Então vai ser o primeiro que vai ter o pescoço cortado. Vai ser fácil de detectar o joio. O joio, ele não se prostra, ele não adora, ele não ora, ele não busca o Eterno, ele não guarda a Torá, mas ele está no meio da carral. Ele está dentro da congregação, dentro do arraial de Hashem. Só que ele não se prostra, ele não tem temor de Hashem. Ele parece com o trigo, ele é igualzinho. Externamente é a mesma coisa, não tem como distinguir. Mas pelos frutos os conhecereis. Amém? Toda árvore infrutífera será arrancada. Então Moshe, aqui é uma questão de interpretação. Quem quer entender a doutrina do Eterno como uma gotinha, tudo bem. Para você é uma gotinha, mas para o ímpio ela é uma torrente que cai e que quebra o pescoço, ou seja, faz perecer. Por isso a palavra do Eterno é uma espada de dois gumes. Amém? E não para por aí não. Aí ele fala: destile, né, a minha palavra como orvalho. A expressão também destilar, ela vem de nasal. Nasal também quer dizer gotejar, fazer pingar, mas também derramar, jorrar, vem de torrente. É a mesma conotação. Tanto a expressão nasal como a expressão araf, ela é ambígua, tanto é uma goteirinha pingando como uma forte torrente derramando. Aí Yeshua, ele ora assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Só que Yeshua não pediu o pão, ele não usou a expressão lechem, ele não usou lechem, ele falou: a porção diária nos dê a cada dia. E quando Yeshua falou a porção, ele não se referiu ao pão, somente o pão físico, o pão que perece, assim como nós aprendemos a orar, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não, Yeshua falou a porção diária, Eterno, nos dê. A porção da fé, a porção da perseverança, a porção do pão físico, sim, mas principalmente a porção do pão espiritual, porque Yeshua falava muito mais do pão não perecível do que o pão, o maná que perece. Então ele falou a porção diária, porque se Hashem não te der a porção da perseverança, a porção da emuná, a porção do ahavá, você perece, meu irmão. Então Yeshua falou até mesmo: me dê a porção da minha tribulação. Não mande a tribulação de uma vez,
Divida a minha tribulação e manda a cada dia o seu mal. Foi isso que Yeshua nos ensinou. A cada dia basta o teu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o mal do dia de hoje, porque é a sua porção. É o mal que tem que vir sobre você naquele dia. É com este mal, porque se vier tudo de vez, nós não suportamos. Nós seremos destruídos. Então, quando Yeshua pediu a porção, é a porção geral de bênção, mas também de tribulação. Ah, mas por que Yeshua pediria a porção da tribulação? Porque a tribulação nos faz melhor, a tribulação nos aprimora, nos lapida, e nesta paraxá nós vamos estudar sobre isso. Ela é muito importante. A tribulação, ela é um mal necessário, porque Hashem nos faz melhor. Amém? Amém. Verso 3. Toda essa preparação sobre a Torá, sobre inclinar os ouvidos, os céus, sobre a terra dar ouvido, foi para isso aqui. Preste atenção. Porque apregoarei o nome do Eterno, engrandecerei o nosso Elohim. Moshe faz uma preparação para poder entoar o nome do Eterno, porque o nome do Eterno não pode ser entoado sem responsabilidade. O nome do Eterno não pode ser proferido de forma banal, sem darmos a devida conotação, o devido kevod, o devido peso ao nome do Eterno. Então Moshe falou: inclina o ouvido, ó céus, ouve a terra, goteja a minha doutrina, destile a minha palavra, porque apregoarei o nome do Eterno, a Kadosh Baruhu, engrandecerei o nome de Elohim. E Yeshua, ao fazer a sua oração, ele destaca o nome do Eterno. Primeiramente ele fala assim, Pai nosso que estás nos céus, Avinu Sheba Shamayim, santificado seja o teu nome. E Yeshua dá destaque primeiramente ao nome do Eterno. Antes dele pedir porção diária, antes dele proferir que o reino vem, ele separou o nome do Eterno. A primeira coisa, o primeiro tijolo da sua oração foi separar o nome do Eterno, porque Yeshua sabia que era sagrado. Separado, é como se ele falasse: olha, eu vou ensinar vocês a orar. Antes de tudo, vocês separem o nome do meu Pai. Pai nosso que está no céu, separado seja o teu nome. Aí ele fala: venha a nós o teu reino. Não, ele não pediu para que o reino viesse. Ele não fez um pedido para que o reino viesse. Ele afirmou, ele fez uma profecia. Ele falou: o teu reino vem. E quando você fala: Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, o teu reino vem, você está falando, é um fato. Você não está pedindo para que venha, não depende da sua vontade. Você querendo ou não querendo, o reino do Eterno vem. E Hashem reinará sobre toda a terra. E Yeshua sabia disso. Não dependeria da oração de Yeshua, mas Yeshua fala: seja feita a tua vontade, assim na terra, Pai, como eu sei que já está feita no céu. O teu reino vem, é um fato. A porção diária da tribulação, a porção diária da alimentação, a porção diária da minha fé, me dê, porque a cada dia basta o teu mal. Quando nós olhamos as coisas pelo prisma hebraico, as coisas mudam. O sentido das coisas vão sendo colocados nos seus devidos lugares. E você começa a se despertar para muitas coisas que até hoje, até ontem, até um ano atrás, até alguns anos atrás, estavam escondidos diante dos seus olhos. Mas Hashem mesmo disse que não podemos esconder a verdade, porque ela brilha, ela ofusca a cegueira, ela ofusca até mesmo as trevas. Amém? A luz veio e as trevas não pôde comportar. Para o livro de Yohanan, as trevas não comportaram a luz, porque a luz é mais forte do que as trevas.
Porque um pouco de trevas onde dá luz, você quase não percebe, mas um pouco de luz onde dá trevas, você logo vê, ela sinaliza. E você, lá no mundo, lá nas trevas, as pessoas têm que ver num monte da escuridão uma luz, uma solução. Você tem que ser a solução na tua empresa. Você tem que ser a solução na sua família. Você tem que ser a solução na sua rua. Você tem que ser luz, meus irmãos. Vocês sabem o que é isso? Ser luz é brilhar, é fazer a diferença, é chamar a atenção toda para si. Ser sal é ser o tempero, é ser o ponto certo. Amém? Amém. É ter a luz do eterno brilhando em ti. Aleluia. É você falar as palavras de Hashem. É você respirar a lei do eterno. É você ser um praticante das mitzvot de Hashem. Amém? Amém. Verso 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Está falando de Hashem. Porque todos os seus caminhos justos são. Elohim é a verdade. Elohim não é verdadeiro. Vocês têm que começar a entender muita coisa. Elohim não é verdadeiro. Elohim é a verdade. Verdadeiro é quem tem a verdade. Ele não tem a verdade, ele é a verdade. E aqui Moshe canta: Elohim é a verdade. Ele é a Emet. E nós já estudamos, se você tirar uma letra da palavra Emet, verdade, você tem a morte. Hashem não pode faltar um pedaço de Hashem, nem? Ele é a plenitude. Então, ele é a rocha cuja obra é perfeita. Ele diz que é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Ponto final. Seja todo homem mentiroso e Hashem verdadeiro até o fim. Que eu seja mentiroso e Hashem sempre verdadeiro. Por quê? Porque se um dia eu não entender a obra de Hashem na minha vida, e eu começar a dizer que Hashem é injusto, que Hashem é compassivo, que Hashem não foi justo comigo, seja eu nesse dia mentiroso e Hashem verdadeiro, sempre. Amém? Que Hashem seja verdadeiro e todo homem mentiroso. Assim diz a sagrada, a santa Torá de Hashem. Diz que ele é a rocha. Existe no hebraico três expressões para a rocha. A primeira é Kef. Daí vem o nome Kefa, de Pedro, né? Kef, que vem de Kefa, quer dizer penhasco. Uma pedra que está dando para um abismo. Kef. A segunda expressão no hebraico para a pedra é Sela. Sela quer dizer rocha quebradiça, ou seja, conjunto de rocha. Mas quando Moshe foi falar que Hashem é a rocha, ele não usou um conjunto de rocha, porque o Hashem não se divide, ele não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 10, não é 1000. Então ele não podia falar que Hashem é Sela. Ele não falou que Hashem é Kef, porque Hashem não é um abismo, um penhasco. Ele falou que Hashem é Tsur, a grande rocha, a rocha compacta, a rocha inabalável. Então ele usou a expressão certa: Hashem é Tsur, cuja obra é perfeita. No versículo seguinte vai dizer que todo aquele que não se deixa moldar pelo Tsur, pela grande rocha, é mancha no Hashem. É como se você representasse a rocha, Tsur. E se você não se deixar ser moldado, você vai ser mancha nesta pedra. E a palavra Tsur vem do radical de Tsir. Tsir quer dizer semelhança. Quando ele está falando que Hashem é a rocha, ele é a semelhança. E Eterno te fez a semelhança do Tsur,
você é tsir, semelhança do tsur, da grande rocha. Só que se você, sendo tsir, semelhança, não deixar ser moldado, você vai ser mancha. E está escrito assim, verso 5: corromperam-se contra ele, não são seus filhos, ou seja, não são tsir, não são seus semelhantes, mas a sua mancha. Por isso que a gente fala que muitos são manchas em minhas festas. E quando você para pensar que nós estamos em véspera de Sukkot, você quer ser tsir, semelhança, ou quer ser manchas? Ou você quer ser mancha nas festividades de Hashem? Quando ele falou tsur, ele falou que você é a semelhança da grande rocha. Aí vem Yeshua e diz assim: eu sou a pedra de esquina, a pedra angular. Eu sou a expressa imagem, tsir, da grande rocha. Aquele que tropeçar em mim, ai daquele que tropeçar em mim, e aquele ao qual esta pedra cair, fará ele em pedaços. E Yeshua está falando: enquanto eu estou na terra, aqueles que estão me rejeitando é como se estivesse tropeçando. Mas nos últimos dias, ai daquele pelo qual esta pedra cair em cima, fará em pedaços. Ou seja, ele estava falando da sua vinda, do seu retorno, quando ele vir e ele descer. Ele vai descer e esmigalhar muitos. Então Yeshua é a pedra, cujo construtor e o artífice é o Eterno de Israel. Amém? Ele é a pedra. Quando ele usou a expressão pedra, ele quis dizer assim: eu estou sendo lapidado pelo meu Pai. E segundo as Escrituras dizem que Yeshua aprendeu, recebeu a condição de filho pela obediência, por tudo que ele padeceu. Aí eu volto no início dessa paraxá. A tribulação é importante, porque te faz alcançar a plenitude de ser chamados filhos de Elohim. Não foi isso que Yeshua nos ensinou? Quando, olha, vocês estão amando uns aos outros, mas isso os ímpios também fazem. Os ímpios também amam uns aos outros. Vocês não estão fazendo diferente dos ímpios. Mas quando vocês conseguirem chegar na plenitude e no nível espiritual, onde vocês vão conseguir orar e falar bem daqueles que falam mal de vocês, daqueles que te perseguem, daqueles que te maltratam, assim sereis chamados filhos de Elohim. Quando você chegar ao ponto de conseguir bem dizer quem fala mal de você e orar por essa pessoa, você chegou na plenitude. Você passa a ser chamado filhos. Vocês passam a ser chamados filhos de Elohim. E não é fácil, irmão. Adam chega para mim e diz: Abraão está falando, rapaz, você precisa ver o que ele falou de você ali. Falou isso, falou que você é isso, falou que você é aquilo, falou que você é aquilo outro. Aí eu pego e falo: não, pai, mas Abraão é um rapaz abençoado. E começo a falar bem dele, vou lá, dobro meus joelhos, oro para ele, por ele. Assim eu consigo ser chamado filho de Elohim. Se eu não fizer isso, eu ainda não sou. Estou caminhando, mas ainda não consigo ser. Então nós temos que caminhar, né? Versículo 5 e versículo 6. Corromperam-se contra ele e não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao eterno povo louco e ignorante, tolo e vil. Na maioria das traduções a Torá chama o povo de Israel de povo tolo e povo vil. Nessa tradução está um pouquinho mais fácil, que diz assim: louco e ignorante. Segundo a tradução judaica, a tradição judaica diz assim:
povo tolo e vil. É o contrário de sábio e justo. A tradição judaica diz que se Israel fosse sábio e vil, poderia ser convencido pela razão. Assim diz os rabinos. Se dissesse que fosse vil, mas a Torá dissesse que o povo era sábio, pelo menos esse povo poderia ser convencido pela razão, porque seria sábio. Se a Torá tivesse dito que o povo fosse tolo, mas justo, talvez poderia ser ensinado pela sua justiça. Porém, sendo tolo e vil, não há esperança. A Torá não deixou esperança para o povo de Israel. Poderia ser vil e sábio, ou poderia ser tolo, mas justo, mas tolo e vil não há esperança. O que Moshe quer retratar? Que toda a esperança desse povo estaria no Cordeiro que viria para salvar. Então a minha esperança não está em mim, porque eu sou tolo e eu sou vil. Em mim não há esperança, mas a minha confiança está na pedra angular, na pedra de esquina, que os edificadores, os escribas, os anciãos, os fariseus rejeitaram. Os edificadores eram os homens que tinham a legalidade de ensinar a Torá ao povo, mas a pedra de esquina, a pedra que sustenta todo o edifício, foi rejeitada. Mas esta pedra foi aceita por essa comunidade. Baruch Hashem. Então, por eu ser tolo e eu ser vil, eu não vejo esperança em mim mesmo. Eu só vejo loucura e insensatez. Mas em Yeshua que me purifica, em Yeshua que me ratifica na presença do Eterno e que me retifica também, porque Ele me salva. Amém? Então a nossa confiança está no Cordeiro, está no sacrifício verdadeiro. E o povo realmente é tolo e vil, porque o último sacrifício pascal, permitido no templo em Israel, foi no momento em que Yeshua estava sendo sacrificado. Nunca mais Roma deixou que se sacrificasse. E aí se cumpre o que está escrito em Daniel: e ele fará cessar os sacrifícios e as oblações. Amém? E Yeshua falou de muitas formas. Não podemos colocar pano novo em remendo velho, porque o pano novo fará romper o pano velho e a ruptura será maior. Não podemos colocar vinho novo em odre velho, porque o odre velho não comportará e se arrebentará. E Yeshua está falando, para que o sacrifício eterno possa existir, o primeiro sacrifício, a figura, a sombra do sacrifício maior, tem que cessar. Não pode ter duas formas de salvação. Para que o meu sacrifício seja cumprido, precisa de se dar fim ao sacrifício antigo. E quando Yeshua morreu, o véu que separava o Santo do Santíssimo se rasgou em duas partes. E Roma, devido àquele grande tumulto que deu, falou: nunca mais vocês vão sacrificar. E nunca mais teve um sacrifício de cordeiro pascal em Israel. Embora que o tempo demorou quase 40 anos ainda para ser destruído, nunca mais os judeus puderam sacrificar cordeiro pascal. E isso é a prova infalível de que Yeshua é a via, é o meio legal para a salvação. Porque se Hashem ama o povo judeu, não deixaria esse povo sem uma oportunidade, um caminho, um meio de se salvar. Mas a palavra diz que o nosso povo está com espírito de sonolência. Eles não conseguiram ver, porque Hashem fechou os olhos. Quando diz que Hashem fechou os olhos, Hashem deixou a sua própria tolice. Porque se Hashem quiser fazer, qualquer um vê e faz. Mas quando o Eterno pega um povo obstinado, ele deixa, vai. É desta forma que Hashem pôs o Espírito. Mas hoje os filhos de Efraim, que eram como uma pomba ingênua, segundo o livro de Rocheia, por não conhecer a Torá, Eterno diz assim: olha, ele se mistura com os povos,
é um bolo que não foi virado. Eu escrevi as grandezas da minha lei, mas para eles são coisas estranhas. Porque Efraim se envolveu com catolicismo, se envolveu com candomblé, se envolveu com o islamismo, se envolveu com o budismo, se envolveu com todas as religiões da terra. É uma pomba ingênua. Escrevi as grandezas da minha lei, mas para eles são coisas estranhas. Mas olha, o Eterno fala: eu farei o meu povo voltar para mim. Eu imprimirei a minha Torá no teu coração, na tua mente, e eles voltarão e buscarão o Eterno Israel. E eles pegarão de um judeu e vão dizer: nós sabemos que Elohim está convosco. Nos ensina o caminho novamente. Aí a tribo de Judá vai ensinar a Torá, não é isso? Nós estamos aprendendo o caminho de novo. Nós sabemos que o Eterno está contigo, porque todas as nações militam contra vocês, e vocês vencem todos. Ninguém poderia vencer essas guerras se não fosse por Eterno. Se o arcanjo Micael não estivesse lá pelejando, Israel não poderia vencer. Aí os efraimitas, os filhos de Abraão, contaminados, vão começar a se voltar. E eu, alguns anos atrás, estava dentro do cristianismo. Hoje estou buscando a vereda da justiça, fazendo restauração de brechas. Amém? Você outrora estava no meio do paganismo, estava dentro de Babel, mas o Eterno te chamou, meu irmão. As grandezas da lei do Eterno não pode ser mais escondida de ti. E nós estamos fazendo techuvá. Quando a techuvá for completa, nós vamos fazer aliar. Aí nós vamos regressar para a terra própria. Se eu não preferir Jerusalém, que minha mão direita perca a sua destreza, que minha língua se apegue ao meu paladar. Se eu não preferir Jerusalém acima de todas as nações. Amém? Abraham Avino era um homem rico em sua terra, mas largou pai, mãe, filho, campos, riquezas, dinheiro, para seguir em rumo a uma terra que ele nem sabia onde ficava. Vai, Abraão, que eu serei a tua bússola, eu te mostrarei o caminho. Então, nós estamos fazendo techuvá, nós estamos retornando, para mais tarde fazermos aliar, subir para Jerusalém. E eu estava explicando Shaul que a palavra Iarden quer dizer aquela que desce. Aquela que desce, ou aquele que desce. Ou seja, Abraão estava aqui, Moshe estava aqui, pronto a entrar em Canaã, mas tinha uma grande divisão entre Moshe e Canaã, um pequeno córrego chamado Iarden. E Moshe diz assim: atravessam Iarden, ou seja, descem, porque para subir para Jerusalém nós temos que primeiro descer. Amém? Primeiro nós temos que dobrar a dura cerviz, a coluna cervical. Quem tem problema de coluna aí, vai pedindo ao Eterno para consertar, porque você tem que se prostrar. Quem passa lá na rua fala que um monte de doido, fica todo mundo assim. Olha, dois povos que eu conheço que faz isso. Um é os judeus, segundo é os metaleiros, não é? Então eu falei assim: tá certo, eles estão adorando Rassatã e nós estamos adorando o Eterno. Amém? Dois povos que batem cabeça. Mas nós sabemos, irmãos, que é importante se prostrar, é importante se curvar, é importante perdermos a nossa própria convicção, descermos o Iarden para subirmos para Jerusalém. Porque a cidade edificada no alto do monte não é para ser escondida. E chegará um dia ainda que os outeiros e os montes se nivelarão, e Jerusalém ficará como uma cidade compacta, bem sólida. Amém? E Yeshua falou na sua parábola, não falou? Quem edificaria uma cidade em cima de um monte para que ela não fosse vista? A gente sabe o que faz. Aí os outros montes vão se nivelar,
Mestre Álvaro tem que abaixar, porque só Sião será o monte do Eterno e será vista de longe. Baruch haba Shem Adonai. Santo é o nome do Eterno de Israel. Bom, versículo 8. A palavra faz uma referência à Torre de Babel. Vamos ler? Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão um dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Então nós sabemos que ali, quando os filhos de Adão, quando o Eterno estava dividindo os povos, nós sabemos que foi na grande confusão da Torre de Babel. E agora nós sabemos pela Torá quantas divisões houveram. 12 divisões. Porque diz assim: quando dividiam os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Eterno é o seu povo e Jacob é a parte da sua herança. Amém? Isso é maravilhoso, porque diz: a porção do Eterno é o seu povo. Porque Hashem alimenta-se da adoração que nós prestamos ao Eterno. Então Hashem se alimenta da nossa adoração. Nós somos a porção do Eterno. O Eterno nos dá a porção de terra, heranças e herdades. Mas o Eterno, a sua porção somos nós. Amém? Nós somos o território particular, e nessa paraxá diz que nós somos a menina dos olhos do Eterno. Isso é lindo. Hashem é lindo. Realmente Hashem é maravilhoso. Nós somos a menina dos olhos de Hashem. A palavra diz também, esta paraxá no versículo 13: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer dos frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Muitas pessoas não conseguem entender que a terra que emana leite e mel não é leite de vaca e nem mel de abelha. Eu já expliquei isso aqui algumas vezes. A terra que emana leite de mel, a terra não produz leite, meu irmão, leite de vaca. A terra produz o seu próprio leite. E a terra também não pode produzir mel. Nós vamos por essa paraxá entender qual é a terra, qual é o leite e o mel. Então versículo 13: e o fez chupar o mel da rocha e o azeite da dura pederneira. A palavra aqui para mel da rocha, que mel da rocha é esse? Se olharmos Salmos 81, verso 16, vai ratificar. Em Iov e em Jó também fala, mas nós não vamos ler em Jó não. Vamos ler só aqui em Telim, em Salmos. Salmo 81, verso 16, diz assim: eu sustentaria com um trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Quando o Eterno prometeu ao povo uma terra que emana mel, não estava falando do mel de abelha, estava falando do mel que brota da rocha. E eu já dei exemplo que a menorá original, ela tem seu símbolo a romã e o que? O leite do azeite derramado. Então na própria menorá é símbolo da terra de Israel, símbolo do Eterno, símbolo de Yeshua, a terra que emana leite e mel. A romã lá em Israel é tão doce. E lá no Salmo que eu não acabei de ler, diz que as nações, o fruto das nações é amarga, mas o fruto da terra de Canaã é doce como o mel. Então estava falando da romã, né? Da romã. E o leite é o leite que se extrai, é o leite, é o óleo de azeite, é o leite extraído da dura pederneira, amém? Então a terra que emana leite e mel são duas frutas típicas de Israel, a romã e a azeitona,
não é verdade? Então, aqui é repetido que o Eterno fez sair mel da rocha e o leite, né, do azeite das duras pederneiras. O Eterno é que faz essas coisas para nós. Versículo 17, para mim já está encerrando, diz assim, verso 17: sacrifícios ofereceram aos demônios. Algumas traduções diz assim, aos diabos, né? Aqui foi usado Lashedim. A expressão usada aqui foi Shed. Shed quer dizer demônios, né? Sacrifícios feitos aos Shedim, aos demônios. Aqui um versículo de repreensão. Sacrifícios ofereceram aos demônios. Shed quer dizer demônios. Interlim 106, 37, 38 também vai falar isso. Sacrifícios aos Shedim, né? Aos demônios. Não a mim vocês sacrificaram, mas aos demônios. Então, no verso 48 e 52, vamos para o final desta paraxá, diz assim: depois falou mais o Eterno a Moshe naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte a Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e o recolheu ao seu povo, porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Merivar, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de mim, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Olha só, irmãos, um dos motivos do Eterno recolher, tirar o de Moshe e esconder o corpo de Moshe, provavelmente nesse monte, foi de que, se esse povo hoje soubesse o local da sepultura de Moshe, haveria uma grande idolatria, mas uma tremenda idolatria nesse local, porque Moshe não foi um homem comum, não. Moshe foi um Mashiach. Moshe prefigurou e tipificou Yeshua em tudo. Portanto, ele disse: o Eterno levantará um homem semelhante a mim. Não é pouca coisa falar que o Mashiach seria semelhante a ele. Então, é um homem que falava face a face com o Eterno, que depois dele não houve nenhum profeta semelhante a ele. A intimidade que esse homem tinha com o Eterno era algo absurdo, né? Então, Moshe Rabbeinu, nosso pai, nosso mestre, foi um grande legislador, né? Foi um homem que sofreu, porque nenhum profeta é reconhecido em vida. As pessoas só reconhecem depois que morrem. Os profetas Irmeiahu, Eshaiahu, Rocheia foram homens perseguidos, homens intitulados como loucos, como doidos. Eliahu, né, o perturbador de Israel, ele andava, se fosse um título, se ele pudesse andar enumerado, seria o perturbador. Se tivesse uma placa de procura-se, seria procura-se o perturbador de Israel. É o nome que ele ganhou, o perturbador. Então, o homem que fala a verdade, ele é considerado no meio das trevas do perturbador. Porque a gente não quer ouvir a verdade quando nós precisamos. E a verdade nos incomoda, nos perturba, mexe conosco. A gente está preparado para tudo, menos para ouvir a verdade. A não ser que a verdade nós já concordemos com ela e já praticamos. Mas se a gente não praticar, é muito difícil ser repreendido. Então Moshe foi um homem de dores, um homem sofrido, um homem que merecia total veneração, porque o Eterno diz para se prostrar perante os anciãos, as cãs, não é? Moshe era para passar o povo fazer assim, ó. É a palavra, é a Torá que diz
reverenciareis, se prostrareis perante os anciãos do meu povo, para que tema o eterno Elohim. Não é reverenciar a pessoa, a rua de Elohim que está na pessoa. Amém. Por isso que a hierarquia é importante em qualquer lugar, dentro da empresa, dentro da sua casa e dentro da carral. Onde não há hierarquia, há anarquia. O lugar que todo mundo manda vira bagunça e ninguém faz nada. Porque eu quero ir para um lado, Gabriel quer ir para o outro, Shaul quer ir para o outro. Mas quando tem um líder que mostra a direção, vamos e vamos, é aqui. E o povo vai. Então muitas vezes Moshe queria entrar na água, o povo queria voltar para encontrar com o exército de Faraó, com lanças e espada. Não, prefiro encarar lá a espada do que entrar nessa água aí. Diga o povo que marcha, Moshe. Vamos marchar, o povo vai primeiro. Diga o povo que marcha, Moshe. O povo marchar para onde? Não tem porta. É como se Moshe falasse, olha, se não abrir, nós vamos passar andando por cima. Se não abrir, meu amigo, a porta, você vai passar por cima dela. Se o muro de Jericó não cair, você vai escalar igual lagartixa, que você vai subir, que você vai atravessar, você vai. É essa a fé que tem que estar em nós. Se não abrir, meu amigo, você vai andar igual quefo em cima da água. Só que quando bate a insegurança, afunda, não é? E não é assim na nossa vida espiritual. Você está andando, você está firme, você está alegre. Aí quando começa a bater insegurançazinha, Satan planta a semente da discórdia, da insegurança. Aí você começa a cair, a afundar. E você só não perece porque você grita, Yeshua me socorre. E Yeshua sempre tem que estar com o barquinho navegando do seu lado. Porque se ele não estiver ali para te segurar e falar, levanta, homem de pequena fé. Você não é hebreu? Tem tradução que traz homens de pouca fé. Mas tem tradução que diz, olha, ele não falou homem de pouca fé não. Ele diz, não sois hebreus? Ou seja, não sois hebreus? Quer dizer, vocês não sabem do que o Hashem fez no Egito por vocês? Vocês não sabem que o Eterno abriu o mar por vocês? Vocês não sabem que o Eterno fez cair pão do céu para vocês? Vocês não sabem que as suas crianças cresceram e os sapatos cresceram junto, as sandálias opacas? Vocês não sabem que a roupa do corpo não pereceu por 40 anos? Vós não sois hebreus? Estão temendo uma ventania, um vendaval? Os tradutores acharam, colocar só os hebreus, não, vamos botar homem de pouca fé, vamos traduzir o que Yeshua quis dizer. Realmente estavam chamando de homem de pouca fé, mas destacando que eles eram hebreus. Ivrit quer dizer aquele que transita. E Yeshua falou, olha, quem é nascido da rua é como o vento. Quem é nascido do Espírito é como o Espírito. Aqui está falando, quem é nascido do Espírito é como o vento. Ele diz que é nascido da rua é como a rua. Não estava falando, meus irmãos, deste vento. Quem é nascido da rua é como a rua. Porque caminha para todo lugar. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não tem lugar próprio. E é isso que Yeshua quis nos dizer. E hoje eu encerro essa paraxá. Eu vou ler ainda Romanos, capítulo 17, versículo 11 e 12. Mas eu quero finalizar essa paraxá dizendo assim: vós não sois hebreus? Estão temendo o quê? Você está temendo o quê, minha amada irmã e meu irmão amado? O que está te assolando? O que está fazendo você perder o sono? Você não é hebreu? Olhe para trás, essa paraxá diz: geração rebelde, pergunta aos vossos pais e eles lhe contarão. Perguntar o quê? Ô pai, a vida está tão ruim aqui, né? Não, filho, nós andamos 40 anos lá no deserto. Não, filho, nós estávamos assolados no Egito. Levante a mão para o céu e adore o Eterno. Porque nós éramos escravos. Você não sabe o que é escravidão lá no Egito. O que é o chicote no lombo.
mandando a gente fazer várias pirâmides e fazendo do Egito a maior capital do mundo. Você não sabe o que é isso? Então pergunte aos vossos pais. Sabe como você hoje vai perguntar aos seus pais? Abre a Torá e pergunta a Moshe Avino. Abre a Torá e pergunta a Yosef. A pergunta a Abraham. Olha a história deles, que você vai ver a obra da fé realizada. Amém? Capítulo 10, versículo 17. Amém? Romanos. Aleluia! Nós te louvamos, bendizemos o teu Baruch Shem, santo é o nome do Louvamos Eterno. a ti diante dessa fé, pela oportunidade que tem nos dado de estar nesse tão grande. Quando Moshe diz, dai ouvido, inclina aos céus o teu ouvido, ele convoca a testemunha e fala, ouça, ó terra, as palavras da minha boca, porque goteja a minha palavra como orvalho, como a chuva. Se você olhar Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a emuná, a fidelidade, a fé, é pelo ouvir e ouvir a palavra de Elohim. O que está escrito aqui em Romanos? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Torá de Hashem. Aleluia! A fé vem pelo ouvir. E a fé é emuná, a fidelidade. A obediência vem por ouvir e ouvir a palavra do Eterno. Versículo 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre Yehude, entre judeu e arameu, porque o mesmo é o Hashem de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. Amém? Akadosh Baruch Hashem, Santo é o Yahu, Sebaot. Amém? Todos aquele que invocar o nome do Eterno será salvo. E esta comunidade, Congregação Israelita Yeshua Rai, Betefilá Yeshua Rai, nós Baruch Hashem invocamos o nome do Eterno em nossas vidas. Amém? E cremos na palavra do Eterno. E se erramos, são porque somos humanos e estamos galgando na vida espiritual, na fé. Mas nós somos justificados ao mesmo tempo por Yeshua HaMashiach. Amém? Baruch Hashem.